Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir ao vídeo do VSR, comentando um pouco sobre uma questão que talvez foi dita durante a semana referente à seleção brasileira, em que Carlo Ancelotti talvez dá uma declaração de que pretende realmente levar um goleiro que é especialista em pegador de pênaltis. E na minha opinião, se essa for uma tomada de decisão realmente para a Copa do Mundo, o treinador acerta em cheio, porque igual eu já disse, venho repetindo em vários vídeos quando se fala em seleção brasileira, que um bom goleiro é aquele também que sabe pegar pênalti. E não vou nem querer exigir que esse goleiro seja um goleiro titular na seleção brasileira, mas obviamente se ele for titular faz toda a diferença, mas você ter pelo menos um terceiro goleiro que seja especialista em pegar pênaltis, você pode realmente utilizá-lo num momento de necessidade, no momento em que vai ser decidido nos pênaltis, e se esse goleiro tem uma confiança maior do que os outros, obviamente que ele vai conseguir se sobressair diante das situações. Mas bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre tudo isso. Partiu! Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, depois do Ancelotti ter falado abertamente numa entrevista à ESPN que planeja e que pensa, junto com o Tafarel, em levar um goleiro especialista em disputa de pênalti para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México no ano que vem. Vale lembrar, a partir do ano que vem, a Copa do Mundo tem 48 seleções e ao ter 48 seleções, a competição passa a ter uma fase a mais de mata-mata, né? Não teremos 16 times no mata-mata, 16 seleções no mata-mata, mas sim 32 seleções no mata-mata. Então, a partir da Copa do ano que vem, não começa nas oitavas e aí fica oitavas, quartas, semi e final, ou seja, 4 mata-matas. A partir da Copa que vem são 5 mata-matas, ou seja, são 5 chances do duelo ser decidido nos pênaltis, depois de um empate no tempo normal e um empate na prorrogação. E aí, pensando nisso, o Ancelotti foi entrevistado pela galera da ESPN, e aí ele falou sobre isso. Eu peguei essa reportagem aqui na CNN, que ele diz, seleção Ancelotti cita Hugo Souza e plano especial para a Copa. Quando você pega aqui, você lê o parágrafo aqui. Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, quer ter um goleiro especialista em pênaltis na Copa do Mundo 2026. Em entrevista à ESPN, o comandante italiano chegou a citar Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que deve ter uma oportunidade como titular na próxima data FIFA. Para o técnico, em competições de mata-mata, contar com um goleiro pegador de pênalti é um trunfo importante. Aqui eu quero acrescentar que o Ancelotti talvez possa ir até além que essa, não diria exigência, mas pelo menos uma boa competência de um bom goleiro que possa realmente se sobressair pegando pênaltis, garante ele uma possibilidade de uma titularidade, sim. Porque se a gente for só pensar nos confrontos que são feitos pós-tempo normal de mata-mata que vai depois aos pênaltis, tem também as possibilidades durante o jogo, em que o Hugo Souza, cara, o que ele tem feito pelo Corinthians é surreal. Pegou o pênalti na final do Paulista, pegou um pênalti recente contra... agora eu não vou me lembrar o clube, mas ele pegou o pênalti recentemente. Então, você ter um goleiro que se sobressai nos momentos que o clube talvez mais precisa é algo que faz totalmente a diferença quando você quer realmente ser campeão de uma competição tão grande que é a Copa do Mundo. Portanto, na minha opinião, não quero levantar a bandeira de que o Hugo Souza deveria ser o goleiro titular da seleção, mas eu tenho uma tendência a gostar mais de goleiros que são bons pegadores de pênalti, justamente porque um pênalti, assim como um time que tem um bom batedor é um diferencial, igual a seleção brasileira tem o Neymar, que já foi um diferencial mais relevante, hoje em dia é mais uma dúvida, mas ainda assim acaba sendo um diferencial de batedor de pênaltis. Você tendo um bom batedor, você também tem uma boa segurança de que de 5 pênaltis que possa acontecer, o seu goleiro vai pegar pelo menos 2. E isso deixa assim, o time mais tranquilo, todo mundo mais seguro de tomar uma certa decisão quando
há necessidade realmente de utilizar um goleiro que é pegador de pênaltis. Aí ele diz, aspas para Carlo Ancelotti, e nós estamos pensando nisso, também de preparar e estudar pênaltis. Preparar um goleiro para os pênaltis. No mata-mata, muitas equipes avançam nas penalidades, mas também tem a má sorte, como em Brasil e Croácia. O Brasil foi eliminado nos pênaltis na última Copa do Mundo, depois daquele empate doído na prorrogação lá, Brasil 1, Croácia 1. Muitos dos jogos de quarta de final da Copa, de oitavas, são decididos nos pênaltis, afirmou Carlo Ancelotti. Aí depois, o Ancelotti destacou a personalidade do atleta corintiano e apontou sua facilidade de pegar penais. Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis. Ele tem a personalidade e caráter. Então acredito que no próximo jogo pensamos em dar um jogo a ele, para que ele possa se acostumar ao time. Cara, eu fico imaginando, e eu espero muito que isso talvez não diria amedrontar o Hugo, mas que ele consiga realmente se sobressair nessa oportunidade, porque o que o Carlo Ancelotti está fazendo é justamente dizendo ao jogador que, cara, eu acredito em você numa decisão de pênaltis, e se você for um jogador, ou mesmo um goleiro, que se sobressaia diante muitas adversidades, demonstre realmente que você é um goleiro excelente, não só pegador de pênaltis, mas também em linha, eu acho que isso pode realmente levantar uma pulga atrás da orelha para o Ancelotti de quem vai ser o goleiro titular da seleção brasileira. E aí tá vindo realmente de alguém que não gosta do Alisson, cara. Porque eu realmente, assim, alguém digo eu, pra não falar que é o Ancelotti que tá falando, porque eu acho que o Ancelotti não tem talvez definido que realmente vai ser o seu goleiro titular pra Copa do Mundo. Mas eu, aqui do canal Em Cima do Muro, já declarei várias vezes e já até discuti com algumas pessoas que eu não gosto do Alisson no gol. Pra mim, não acho que ele deveria realmente disputar a sua terceira Copa do Mundo, porque justamente os gols que o Alisson tem tomado, que foram das desclassificações do Brasil, não foram gols assim de falhas por parte dele, mas talvez foram situações de defesas possíveis. E aí, infelizmente, parece que o Alisson, quando o Brasil realmente precisa dele, precisa que ele faça o impossível mesmo. Parece que ele não consegue. Ele é um jogador, acaba sendo um pouco limitado. E, na minha opinião, se você quer realmente passar de fase de uma Copa do Mundo, quer sobressair numa Copa do Mundo, você precisa de jogadores que, na hora H, façam o impossível. E talvez existe essa possibilidade que um Hugo Souza possa ser esse tipo de jogador. Então talvez ele precisa realmente conquistar uma confiança do treinador e também ser um goleiro mais seguro, evitar o acontecimento de falhas, justamente porque talvez ele possa realmente subir o seu patamar e a sua escadinha para buscar essa titularidade, porque eu acho que se o jogador está sendo convocado, ele quer ser o melhor, ele quer realmente ser titular. E, cara, para mim acho que seria algo fantástico. Tá, finalizou o Ancelotti, falando especificamente do Hugo. E aí, esse tema é um tema que eu já tinha colocado aqui nas minhas possíveis, nos meus possíveis assuntos, na minha lista de pautas, na minha lista de temas aqui do canal, depois do jogo lá do Brasil contra a Bolívia, né, da Bolívia contra o Brasil, que, aliás, o Brasil perdeu para a Bolívia com um gol de pênalti. O Alisson, apesar de ter ido muito bem no canto que o Miguelito cobrou, ele não conseguiu chegar, foi bem ali na parede da rede, e a Bolívia ganhou de 1-0 o gol de pênalti. Eu pensei nisso, pensei em trabalhar esse tema depois do jogo do Brasil com a Bolívia, e ainda mais no dia seguinte, e a gente pode dizer na quarta e na quinta, quando na quarta e na quinta tivemos goleiros se destacando pegando pênalti, né? Na quarta, no Corinthians e Atlético Paranaense, o Hugo Souza pegou um pênalti contra o Atlético Paranaense, e na quinta, o Leonardo Jardim, do Vasco, tomou o gol de empate do Botafogo de pênalti, cobrado pelo Alex Telles, mas na disputa de pênalti, o confronto foi decidido nos pênaltis, o Léo Jardim pegou o pênalti do Alex Telles,
Alex Telles cobrou também no mesmo canto, né? No canto direito do Léo Jardim. No tempo normal, ele tomou o gol. Na disputa de pênalti, ele pegou o pênalti do Alex Telles, especialista em pênalti, batedor oficial do Botafogo, que tem cobrado alguns pênaltis pesados, inclusive na final da Libertadores, mas parou no Léo Jardim e isso foi determinante para o Vasco se classificar por 5-3. Antes que vocês me culpem, não foi eu que citei o nome Léo Jardim, foi o VSR. Então eu tenho que pausar o vídeo e dizer que, pra mim, o goleiro da seleção brasileira deveria ser o Léo Jardim. Pronto, falei, tô leve, não sou vascaíno, tô maluco. Tô maluco, tô doidão. Mas, cara, eu não sei, cara, eu tenho alguma coisa me chama muito a atenção nesse goleiro, que é o Léo Jardim. Eu acho que talvez é aquela situação que eu penso, pô, o time dele é tão ruim que o goleiro atua tão bem que eu acho que ele merecia ser premiado por isso. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que sim, que não só o Hugo Souza que vai receber, já foi dito pelo Ancelotti que vai receber essa oportunidade na próxima data FIFA, mas eu acho que o Ancelotti deveria realmente convocar o Léo Jardim no lugar do Bento, porque eu acho que Bento na seleção não faz o menor sentido, e ter esses dois jogadores à disposição seria, acho que, algo muito interessante para um time mesmo que pensa seriamente a buscar algo na Copa do Mundo. O terceiro goleiro que eu convocaria, não convocaria o Alisson, eu convocaria o Brazão. Caso o Brazão se recupere, porque teve essa semana a situação da concussão lá, onde ele realmente quase desmaiou dentro de campo. Então a gente precisa ver se o Brazão vai conseguir ter uma boa sequência de jogos, dado toda a situação que o Santos não oferece a ele, porque eu já falei, o Brazão não foi convocado para essa última data FIFA justamente porque o Santos é muito ruim. Assim que o jogador apareceu numa lista de convocação, o Santos tomou um 6-0 do Vasco e tomou 2-0 do Bahia, que praticamente foi um treino, não foi um jogo. Então, dada a situação de que nesse jogo do Bahia, o Ancelotti estava lá tava lá assistindo o jogo. Então, o Brazão, na minha opinião, o Brazão não foi convocado por causa do Santos, por causa do time do Santos. Se ele tivesse em qualquer outro clube, ele seria convocado. Se ele estivesse no Flamengo, ele seria titular absoluto da seleção brasileira. Mas, assim, na minha opinião, para essas duas data FIFAs que vão acontecer, se eu fosse o Ancelotti, eu chamaria esses três goleiros. Brazão, Léo Jardim e Hugo Souza. Eu acho que, dentre esses três goleiros, o goleiro que está mais preparado para talvez receber essa oportunidade, assim como o Ancelotti já falou, é o Hugo Souza, realmente. Mas pra mim, pessoalmente, eu acho que o Léo Jardim está um degrauzinho acima do Hugo Souza. É porque eu acho que o Léo Jardim, ele é um jogador de linha melhor que o Hugo Souza, assim, durante o jogo. O Hugo Souza, apesar de ter vários momentos de milagre, que eu realmente reconheço que é importante, ainda acontece algum tipo de falha que tem prejudicado o jogador. Pô, se ele conseguir reduzir essas falhas e deixar de acontecer tudo isso, obviamente o Hugo Souza sobe o patamar, porque acho que de pegador de pênaltis o Hugo Souza acaba sendo melhor que o Léo Jardim, mas já que citou o jogador que eu tenho a preferência mesmo, eu solto essa loucura e deixo vocês aí me xingarem nos comentários. Esse tema ficou em voga nesta semana, seja pelo Alisson não pegar o pênalti do Miguelito, e também não tem nenhum absurdo não pegar o Miguelito. O Miguelito bateu muito bem no contexto de altitude, né? A bola possivelmente sendo mais acelerada e tudo mais. E na quarta e na quinta, na quarta o Hugo pegou um pênalti, na quinta o Léo Jardim pegou um pênalti. Cara, sinceramente, eu acho que enquanto a gente continuar com esse discurso que o jogador bateu muito bem, a bola foi na parede do gol, o Alisson tinha altitude contra ele, infelizmente, igual eu já disse, a gente vai para a terceira Copa do Mundo com o Alisson e nada vai mudar. É aquele famoso, não tem como a gente esperar resultados diferentes cometendo os mesmos erros ou fazendo as mesmas coisas. Então, na minha opinião, Alisson numa terceira Copa do Mundo é algo, eu não diria inadmissível, porque o que esse goleiro faz no Liverpool é algo surreal. Porém, infelizmente, com a seleção, com a camisa da seleção brasileira, o Alisson não tem representado bem a seleção. E a gente já teve 2 eliminações com ele no gol. Estamos indo praticamente para a terceira eliminação. Em algum momento que a gente vai esperar que o Alisson brilhe, que o Alisson faça um milagre,
e nada vai acontecer. E infelizmente a possibilidade do Hexa vai acabar escapando das mãos do Brasil, justamente porque a gente não tem um goleiro diferencial, um goleiro que tem uma estrela que possa brilhar no momento certo. Esse foi o vídeo do VSR, cara, um excelente vídeo, comentando um pouco sobre essa possibilidade do Hugo Souza chegar numa titularidade. Não, titularidade? Aí sou eu que tô colocando mesmo essa possibilidade. Mas a oportunidade que o Hugo Souza vai receber nas próximas datas FIFA pode ser crucial realmente para o Ancelotti pensar numa possibilidade de um outro goleiro para a Copa do Mundo, e eu espero mesmo que o jogador agarre essa oportunidade com unhas e dentes para poder realmente demonstrar que chega de Alisson, não aguento mais Alisson na seleção brasileira. Mas aí, o que você pensa, o que você acha? Deixe seu like nesse vídeo, assim, já que você ficou até o final dele, comenta aí o que você achou de tudo isso. Obviamente o link do vídeo completo do VSR vai estar na descrição, também o link do canal dele, como eu sempre faço, caso você queira acompanhar o resto do vídeo, porque eu só peguei uma pequena parte, uma pequena parcela do vídeo dele para poder comentar em cima. Caso você queira saber qual é a opinião do VSR, basta ir no vídeo dele completo que você vai ter todas as informações que você deseja. Caso você queira ouvir a minha opinião, está dada a minha opinião, sacramentada. Léo Jardim é o goleiro para a Copa do Mundo. Acabou. É isso, gente. Muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!